Bom, vamos lá, vamos falar sobre gestão do tempo, a importância da gestão do tempo. Quem não consegue administrar corretamente o tempo acaba sendo por ele dominado, fato. Então é importante a administração do tempo, porque na verdade, se você não organizar metas pessoais e profissionais, o tempo vai embora e acaba por destruir e por atrapalhar as suas energias, tanto a sua energia física quanto mental. Uma boa administração do tempo é provavelmente o fator mais importante da administração de si mesmo e precisa ser feito um devido planejamento. Então, a partir daí, requer que você tenha e faça uma análise para encontrar as respostas, para ter uma autodescoberta e a partir daí identificar como é que você está gastando o seu tempo e como você deve e como você pode fazer para otimizar esse tempo. E com isso você vai conseguir mais eficiência e qualidade de vida. Então funciona assim, vamos supor que você tem uma conta bancária e no início do dia você tem lá um depósito de 86.400. Só que você não pode transferir, você não pode antecipar e quando chega no final do dia esse saldo é zerado. Então, todos nós somos clientes desse banco de que estamos falando e ele se chama tempo. Então, o tempo ele é disponibilizado e você tem que fazer jus àquele tempo que lhe foi conferido e que você não pode voltar. Então, a partir daí, o relógio está correndo e você precisa fazer o máximo. Então, comece logo. Uma das coisas importantes a saber é que você tem que aprender a planejar. Outra coisa, para planejar você tem que usar técnicas. E outro, você tem que praticar, porque a habilidade depende da prática. Então, lidar com esse problema requer disciplina, autoavaliação e, principalmente, disponibilidade para mudar. Porque nem todo mundo está disposto a mudar. E a gente precisa estar aberto para as mudanças. Administrar o tempo é ganhar autonomia. Quando você começa a administrar, você tem autonomia sobre a sua vida e não fica escravo de nada, nem tampouco do relógio. Então, administrar o seu tempo é uma questão de definir prioridades. Então, primeiro, tem que começar com o planejamento. O que eu estou fazendo que não precisa ser feito? O que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? O que eu estou fazendo que apenas eu posso fazer? O que eu deveria fazer que não estou fazendo? Então veja como essas perguntas elas são importantes e elas incomodam com certeza. Mas se você refletir, se você começar a pensar sobre elas, com certeza sua vida vai mudar. Então, administrar o tempo não é uma questão de ficar contando o tempo, contando os minutos. Você tem que saber quanto tempo você vai precisar gastar em cada atividade e tentar utilizar da melhor forma possível esse tempo. É ter clareza sobre o que é prioridade para você, dentre das várias coisas que precisam ser feitas durante o dia, serem feitas durante o dia. É tomar providências para que essas coisas sejam feitas. Então não jogue para frente. O problema surge com coisas que consideramos importantes, mas não urgentes. Porque como não é urgente, você vai procrastinando, você vai jogando para frente. E isso vai acabar acumulando e no futuro, você vai ver como isso é ruim. Por quê? Porque você vai chegar em senso de urgência em tudo. Então, a coisa pior do mundo é você estar sempre como se fosse um bombeiro apagando fogo. Então, fique atento. A primeira medida para melhorar a utilização do tempo é verificar como ele vem sendo utilizado, empregado. Muitas pessoas imaginam que sabem como elas usam o tempo, que elas conseguem entender como é que cada tarefa é executada e quanto tempo ela gasta. Mas isso aí, na verdade, não é verdade. Pouca gente faz a gestão do tempo. Pouca gente tem uma tabela de tempo. Pouca gente gerencia o tempo. Então, veja algumas coisas que a gente precisa fazer para melhorar a nossa gestão do tempo. Primeira rotina. Rotinas estabelecidas e agendadas. Você precisa ter uma rotina. Você tem que colocar uma agenda. Você tem que entender que nesse momento você deve analisar aquelas tarefas que faz com alguma frequência. Então, aquelas tarefas que você já sabe que precisa fazer, que é uma rotina do dia a dia, você já tem que colocar numa agenda, colocando o que cada um tem que fazer por ordem de prioridade. Depois, você tem que ter políticas
de agendamento. Você deve analisar o tempo necessário para realizar cada tarefa e colocar de 7h30 às 9 horas, de 9h30 às 11 horas. Então, seja em casa ou no trabalho, avise as pessoas mais próximas que você precisará desse tempo. Às vezes você está fazendo uma coisa extremamente importante, então você precisa deixar claro para as pessoas que você está em estado de flow, ou seja, você precisa estar em estado de concentração. Depois você tem que levar em consideração, né, o biorritmo. Então, na realidade, cada um de nós tem uma capacidade produtiva, nós temos um ritmo diferente do outro. Cada um tem um biorritmo. Então, a partir daí, você tem que saber qual o seu biorritmo. E a partir daí, você tem que ver que em determinados horários ou em determinadas partes do dia você é mais produtivo do que outros momentos do dia. Então, você tem que saber qual é esse momento, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é madrugada. Então, você tem que fazer as coisas mais importantes, as tarefas mais pesadas nesse horário do dia que você está mais ativo. Depois, você tem que reservar um tempo no fim de semana para planejar a próxima semana. A gente termina a semana programando a próxima semana. Você deve iniciar a sua semana com suas tarefas previamente organizadas. Fazer esse trabalho no início da semana lhe custará muito, vai sobrar muito tempo para você fazer outras coisas que não estavam pensadas. Então, a partir daí você se sente mais motivado, você se sente mais dono do tempo, que é bacana. Depois, analisar quanto do seu tempo está sendo consumido por trabalho inesperado. O trabalho inesperado, gente, ele é difícil da gente interceptar. Os imprevistos, eles vão acontecer, eles são inevitáveis. Em nosso dia a dia, somos várias vezes interrompidos por tarefas que precisam ser realizadas. E aí você vai ter que fazer o quê? Uma reorganização do tempo. Assim, você precisa se organizar de forma que esses imprevistos, eles possam, né, não comprometam o que você tem que fazer, eles possam se encaixar na sua agenda. E é claro que você tem que aproveitar para organizar a sua agenda de forma que você deixe um espaço para esses imprevistos. Depois, defina quais são as suas prioridades. A gente bota lá, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Essas coisas mudam muito, porque às vezes a família vem em primeiro lugar, depois, às vezes o trabalho vem em primeiro lugar, às vezes a criança, às vezes a nossa saúde. Você tem que saber organizar naquele momento quais são as suas prioridades. O que realmente precisa ser feito imediatamente, o que podemos deixar para segundo, terceiro, quarto lugar. E aí você precisa ter essa percepção de prioridade. Depois você tem que se desafiar, tem que tentar fazer mais e melhor. Você tem que cada vez mais otimizar esse tempo. Exija de você mais. Então você precisa ser mais disciplinado e mais determinado. Por quê? Porque nós temos que estar abertos às mudanças. Mudar os nossos hábitos, né? E melhorar o nosso empenho. Mas para isso é necessário o quê? Praticar. E aí, algumas técnicas bacanas é o brainstorm. Você tem que fazer uma técnica de geração de ideias para ver de que forma você pode organizar melhor o seu tempo. Aí você pode, de repente, compartilhar com alguém, pedir alguém para te dar ideias, dicas, ler algumas coisas. Uma das coisas importantes dentro dessa gestão do tempo é a questão de você, como nós temos várias coisas para administrar, o nosso tempo é dividido com família, com profissional, com saúde e lazer, você tem que colocar todo dia as suas prioridades, porque você sabe que tudo isso está no contexto. Você não pode só ter um tempo voltado para o profissional, você tem que ter lazer, tem que ter família, tempo para a família, então você precisa organizar bem essa agenda. E algumas coisas também são interessantes. Primeiro, você tem que separar o que é essencial, importante e acidental. O que é essencial é aquela atividade que mais colabora para que você atinja o seu objetivo. É aquela atividade que você precisa fazer agora, já. As tarefas importantes é aquela atividade que você deve fazer depois que já tiver feito o que é essencial. Importante é a segunda coisa que você deve fazer. Ela vai também contribuir para o seu objetivo, mas antes você deve fazer o essencial. E depois o acidental, é aquela atividade que você só vai realizar depois de ter feito o essencial e o importante. E a partir daí, você vai para o seu planejamento. Agrupa as tarefas semelhantes, delega tarefas que você pode delegar
que não precisa você fazer. Defina um meio prático e eficaz de se lembrar das suas tarefas. Você pode colocar até no celular uma programação. Aprenda a dizer não. Evite adiar tarefas e termine o que começou. Então, a agenda é importante, né? Não necessariamente precisa ser agenda física, mas pode ser eletrônica, pode ser no computador, pode ser no celular. Você tem que ter uma agenda. Por quê? Porque você precisa ter controle do seu tempo. Uma coisa importante a saber é a questão dos telefonemas. Os celulares e até mesmo os telefones de mesa, né? Eles interrompem constantemente a realização de tarefas. Então, quando você estiver fazendo uma tarefa importante, você tem que ficar longe dos telefones. Outra coisa são as mensagens instantâneas, o WhatsApp, né, e outras coisas mais. Assim como o telefone, ela rouba o nosso tempo, porque a partir daí elas são vilões do nosso tempo. Então tem que ter cuidado, coloca o celular longe de você. Essas mensagens elas podem ser lidas depois. E outra coisa é a questão do e-mail. Nos dias atuais, o e-mail é a comunicação que a empresa mais utiliza, porque é um meio econômico, né, de se comunicar. E é importante que você, pelo menos, visite a sua caixa de mensagens pelo menos 2 vezes por dia. Muito bem, diga não. Você tem que se limitar a fazer aquilo que tem que ser feito. Quando você se sobrecarrega com tarefas, né, você vai ter um déficit no seu tempo. E com certeza vai prejudicar você nas ações que precisam ser realizadas. Organização. Organize seus arquivos. Bote fora o que não precisa. E não procrastine. Não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Uma coisa importante, estabeleça prazos de início e conclusão de tudo que você for fazer. Depois, faça um desdobramento das tarefas. Às vezes, as tarefas elas são muito cansativas, então você faz uma parte dela, aí entra outra coisa, depois você faz de novo, para poder você fazer esse efeito sanduíche. E com isso você vai caminhar mais tranquilamente. Então é como se fosse uma orquestra, você tem que estar encontrando a melhor forma de fazer. O tempo, gente, ele é gratuito, mas não tem preço. Você não pode ser o seu dono, mas pode usá-lo. Você não pode guardá-lo, mas pode investir. Uma vez que você o tenha perdido, você jamais conseguirá tê-lo de volta. Então, prestem atenção. Então, existe 86.400 segundos em um dia. Mas isso não significa nada se você não souber utilizar esse tempo, se não souber como usá-los. Você tem que fazer valer a pena. Então, o tempo tem que estar, né? Você tem que estar na compreensão do seu controle, nas suas mãos. Então, vejam, precisa de organização, porque senão leva o estresse. E tem aqui um teórico, David Allen, que ele criou um método bem interessante, que é o Get Things Done, que fala sobre como você melhorar a sua produtividade. E fala sobre, primeiro, você tem que fazer acontecer, porque o Get Things Done significa a arte de fazer acontecer. Primeiro, capturar, tirar da cabeça todas as ideias e lembranças de coisas a fazer. Você precisa colocar tudo, capturar, tirar da sua cabeça, tirar do tácito e colocar no explícito. Depois você deve esclarecer, esse momento em que você vai dedicar o foco e a atenção para analisar cada uma das coisas, para ver o que é importante, o que não é importante, o que pode ser feito agora, o que pode ser feito depois. Depois você vai colocar isso em agendas, em organização, em pastas. É importante ter suas listas organizadas para que possa acessá-las no momento certo, na hora certa. Refletir sobre tudo que você está fazendo, revisitar os conceitos, né? E a partir daí atualizar informações. Se você já fez, você já coloca ok, já tira da lista. E engajar e executar com significado. Saber que você está fazendo naquele momento a coisa mais importante que deveria estar fazendo, em vez de estar preocupado ou distraído com outras coisas. Então, é uma forma de você ter tranquilidade, de saber que o que você não está fazendo está sob controle. Isso é bom. E aí ele criou esse mapa mental. Nós temos as nossas coisas, entra na caixa de entrada e nós temos que saber o que é. Uma vez que você você vai fazer a destinação. O que é acionável, o que você vai eliminar, o que você vai colocar dentro de uma prioridade, o que você vai arquivar. E a partir daí, se for alguns projetos, você vai colocar dentro de um planejamento. E aí você vai dividir as ações. E aí, dividindo as ações, algumas coisas você vai delegar, algumas coisas você vai fazer, algumas coisas você vai fazer agora, outras
vai ter próximas ações que vai ser colocado dentro de uma agenda e tudo tem um calendário. A partir daí, você cria o que? Um foco. E Daniel Goleman tem 2 livros bem bacanas. O primeiro livro, Inteligência Emocional, né, que ele fala sobre a teoria revolucionária, né, que redefine o que é ser inteligente, e foco, que é a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Não diga que você não tem tempo, a gente não deve usar mais essa palavra, aliás, essa frase, porque o tempo tá para todos. Então, Da Vinci, né, Albert Einstein, Pasteur, todo mundo teve o mesmo tempo e fizeram coisas espetaculares. Então, você tem exatamente a mesma quantidade de horas que todo mundo tem. Então, uma das principais chaves para o sucesso é ter disciplina e fazer o que deve ser feito, mesmo quando você não está com vontade de fazer. Tá certo? Arrume um jeito. Então, atitudes: preparar o dia seguinte, acompanhar seus prazos, acompanhar prazos alheios, valorizar o seu tempo, valorizar o tempo alheio, fazer checklist, manter foco e manter o hábito. Então, o hábito é importantíssimo. E outra coisa a respeito de e-mail, manter a caixa de entrada vazia, usar a regra dos 2 minutos, ou seja, você tem que ser o mais objetivo possível, não passar mais do que 2 minutos em um e-mail, lendo um e-mail, criar pasta para responder, se você não puder responder logo, e se não for urgente, você cria uma pasta para depois responder, verificar novas mensagens, colocar prazos, cobrar esses prazos, escrever em tópicos e copiar com moderação. Outra coisa que também rouba o nosso tempo são as reuniões, né? Zelar pela quantidade certa de pessoas na reunião, se preparar para essa reunião, respeitar os horários, ter objetivos claros, coletar próximas ações, coletar os responsáveis, coletar prazo e documentar em ata. As reuniões geralmente elas são confusas, pouco objetivas e não terminam com nenhuma conclusão. Então a gente precisa ser mais assertivo. Desafios são somente um teste para você verificar quão verdadeiramente você merece o sucesso. Então, nós estamos constantemente submetidos a novos desafios. Se todos os dias dermos 5 machadadas numa árvore muito grande, com um machado muito afiado, eventualmente, mesmo que a árvore seja muito grande, ela irá cair. Então, vamos começar. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. E aqui tem um livro bacana para vocês fazerem a leitura, que é O Poder do Hábito. Nesse livro ele fala ele diz que em 15 dias a gente pode construir um hábito. Então a gente pode construir um hábito positivo, como também podemos construir um hábito negativo, não importa. Construímos hábitos em 15 dias. Então vamos ver de que forma a gente pode melhorar o que a gente está fazendo. Então, listar as tarefas diárias, tá certo? Pode colocar, eu acho bacana usar cores, né? É interessante. Colocar status, o que está em aberto, o que está concluído. A partir daí você vai hierarquizar. Posso fazer, devo fazer, né? E aí o que você não deve fazer, você deve abolir, você deve delegar. E algumas coisas que a gente acompanha e vê que é bacana a gente entender, né? Barack Obama, quando ele era presidente dos Estados Unidos, ele sempre usava ternos azuis, pretos ou grafite, né? Aí você sabe por que ele fez isso? Além de uma questão de estilo, Obama mantém um guarda-roupa pensado para cortar decisões no seu dia a dia. Então ele já deixava as coisas já montadas. Então, se você vai para trabalhar no outro dia, já deixa seu look já montado no dia anterior, porque senão você vai perder tempo na hora de escolher a roupa. Às vezes você veste e não gosta, você já tem que ter provado antes. Isso tudo é uma forma de você gerenciar tempo. Como todas as roupas podem ser combinadas entre si, ele não perde tempo tomando essa decisão, tornando o processo de se vestir um hábito automático e ganha tempo para fazer outras coisas. Então você pode usar essa estratégia para qualquer aspecto da sua vida. Então faça uma coisa de cada vez, foco. O maior segredo de quem tem uma boa gestão do tempo e produtividade é não tocar na mesma tarefa 2 vezes. Por isso, ao começar uma nova tarefa, mergulhe nela de maneira profunda até terminar. E faça o certo da primeira vez. E você não precisará fazer de novo. Então, é fundamental entendermos como funciona o nosso cérebro, né, para usá-lo corretamente. Muitas vezes a gente se atrapalha simplesmente porque estamos querendo usar o cérebro
de um jeito que não funciona. Então, tem que equilibrar razão e emoção. Então, vejam, aqui tem um quadrante que vocês vão fazer, uma atividade que vocês vão fazer. Vocês têm que entender quais são a parte do tempo que você está em crise, que é tudo urgente, parte do tempo que não é urgente, parte do tempo que não é importante e parte do tempo que não é importante nem urgente. Então, o que não é importante nem urgente, você tem que eliminar. O que é importante e urgente, você tem que fazer logo. Então, a partir daí, você vai dividir o seu tempo, o seu time, né? Em descanso, em concentração absoluta, em descanso e concentração. É a técnica mais utilizada para você não entrar em estado de estresse. E a partir daí, a caixa de entrada dos compromissos, analisar, alocar no calendário, descartar o que não for importante e arquivar o que for importante. Decidir o que precisa ser feito, né? Colocar o tempo que você vai levar e colocar isso dentro de uma agenda. Então, na realidade, o fluxo é contínuo e você precisa se adaptar. As demandas vão chegando e você vai ter que arrumar tempo. Então, decidir, você tem um calendário de lembretes, coisas para você deferir e coisas para você delegar. O que precisa ser feito por você, você vai definir. Deferir ou definir. E o que você pode delegar, passar para outras pessoas, você vai delegar, alocar demandas para alguém fazer por você. Então, existe uma necessidade de você montar a matriz de gestão do tempo. Urgente e importante, você entra em crise. Não urgente e importante, são coisas que você tem que focar. Urgente e não importante, você tem que, a partir daí, quando não é urgente e não importante, você tem que, a partir daí, fazer uma avaliação. E não urgente e não importante, né, você tem aí que, o que não é urgente nem importante, você tem que abolir, você tem que tirar da sua vida isso aí. Então, a partir daí, você precisa, primeiro quadrante, fazer imediatamente, segundo quadrante, agendar, terceiro quadrante, delegar e quarto quadrante, eliminar. Então, vocês vão fazer essa atividade. O que é que no seu dia a dia precisa ser feito agora? O que é que você precisa colocar um planejamento, uma meta? O que você precisa delegar e o que você precisa eliminar? E aí, pense diferente. A chave para gerenciar o tempo é enxergar o valor de cada momento. Então, é importante, nós precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, mudar a nossa mentalidade, nosso mindset. Quando a gente muda a nossa mentalidade, mudam os nossos resultados. Então, muito obrigada, é isso. Nós concluímos e eu vou... eu consegui com uma professora amiga, a Fátima Magalhães, para que ela pudesse gravar um vídeo para vocês sobre assessment, que é muito importante para a carreira. E aí eu acredito que eu vou conseguir. Se eu conseguir, o próximo vídeo vai ser um vídeo que ela vai enviar para mim, que vai ajudar muito na carreira de vocês. Então, beijos!